14 de novembro de 2019, 10 da noite. Uma chamada chegou ao centro de despacho dos serviços de emergência de Sacramento. Uma voz masculina, baixa, nervosa. A operadora Jennifer Cole atendeu a chamada. Ela trabalhava nessa posição há 8 anos, acostumada a tudo. Mas esta conversa imediatamente pareceu estranha. O chamador relatou que ouvia sons suspeitos da casa vizinha. Rua Maple, número 47. Cole começou a fazer perguntas. O que exatamente você ouve? O chamador respondeu. Parece gemidos, ou gritos, difícil de distinguir. Há quanto tempo isso acontece? Alguns dias, talvez uma semana. À noite, esses sons se repetem. Cole pediu um nome. Pausa. O chamador não respondeu. 1 minuto depois, a ligação foi interrompida. De acordo com o protocolo, tais chamadas são verificadas obrigatoriamente. O oficial de plantão enviou a patrulha mais próxima. Os oficiais Brian Miller e Kevin Thompson partiram alguns minutos depois. A Rua Maple é um bairro residencial tranquilo. Casas térreas, quintais bem cuidados. A viatura policial parou na casa 47 por volta das 11 da noite. Os oficiais desceram e olharam ao redor. Uma casa comum, pintura fresca, gramado aparado, janelas escuras, nenhum som. Silêncio total. Thompson aproximou-se da porta da frente e bateu. Esperou. Bateu mais forte. Passos foram ouvidos de dentro. A porta se abriu. Na soleira estava um homem de cerca de 50 anos, limpo, calmo. Apresentou-se como Robert Hughes, o proprietário da casa. Perguntou o que estava acontecendo. Thompson explicou. Havia um relatório de sons estranhos vindos daquele endereço. Hughes ficou surpreso. Disse que morava sozinho, não havia problemas. Talvez tivessem se enganado de casa. O oficial pediu permissão para inspecionar o local. Procedimento padrão. Hughes assentiu e os convidou a entrar. Eles passaram pela sala de estar. Limpa, arrumada. Cozinha. Louça lavada. Banheiro. Uma escova de dentes. Hughes realmente morava sozinho. Quarto. Cama arrumada. Livro na mesa de cabeceira. Tudo parecia normal. Miller notou uma porta fechada no final do corredor. O único cômodo que não havia sido verificado. Perguntou o que havia ali. Hughes respondeu imediatamente. Um quartinho. Coisas velhas, caixas. Não entrava lá há meses. Thompson pediu para abrir. Apenas para concluir a verificação. Hughes parou. Pela primeira vez seu rosto mudou. Ele disse que havia perdido a chave daquele cômodo na primavera passada. Não via sentido em chamar um chaveiro por causa de um quartinho. Miller franziu a testa. Uma explicação estranha. Quem perde a chave de um cômodo na própria casa e não troca a fechadura por quase 1 ano? Thompson insistiu. Disse que eles precisavam verificar todos os cômodos. Ou Hughes abria, ou eles chamavam reforços. Hughes permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois, lentamente, tirou um molho de chaves do bolso. Aproximou-se da porta. As mãos tremiam ligeiramente. Inseriu a chave na fechadura, mas não girou imediatamente. Parou. São apenas coisas velhas. Thompson assentiu. Hughes girou a chave. A fechadura estalou. A porta abriu um pouco. Um ar abafado saiu da fresta. Uma mistura de poeira, umidade e algo mais. Hughes empurrou a porta. Escuridão lá dentro. Ele acendeu a luz. E o que os oficiais viram mudou completamente a situação. Não era um quartinho. Era um quarto habitável. Pequeno, uns 10, talvez 12 metros quadrados. Um colchão velho no chão, um balde no canto, garrafas de água vazias, restos de comida em pratos de papel. E uma mulher. Ela estava sentada no colchão, encostada na parede, magra, muito magra, cabelos emaranhados, longos, roupas sujas, gastas.
Ela levantou a cabeça e olhou para a luz. Cerrou os olhos, como se não estivesse acostumada à iluminação forte. Miller parou. Thompson deu um passo à frente. Hughes estava na porta, em silêncio. A mulher não falava, apenas olhava para os oficiais. Um olhar vazio, distante. Thompson perguntou quem ela era. A mulher não respondeu imediatamente. Então, baixinho, quase inaudível, disse: "Mary, meu nome é Mary." Miller virou-se para Hughes. Perguntou o que estava acontecendo ali. Hughes permaneceu em silêncio. Baixou o olhar. Thompson imediatamente chamou reforços. Alguns minutos depois, mais 2 viaturas policiais chegaram à casa. Hughes foi retirado da casa e colocado no carro. A mulher foi cuidadosamente retirada do quarto. Ela caminhava lentamente, com incerteza, apoiando-se na parede. Os paramédicos chegaram 10 minutos depois. Examinaram a mulher no local. Desidratação, exaustão. Ela foi imediatamente levada para o hospital. E Robert Hughes permaneceu sob custódia. Os oficiais começaram a fazer perguntas. Quem era essa mulher? Há quanto tempo ela estava naquele quarto? Por que a porta estava trancada? Hughes permaneceu em silêncio. Recusou-se a responder sem um advogado. Somente algumas horas depois, quando os detetives começaram a verificar documentos e interrogar vizinhos, os primeiros fatos vieram à tona. Mary Hughes, esposa de Robert, casada oficialmente desde 2001. A última vez que ela foi vista na área foi em 2003, 16 anos atrás. Os vizinhos estavam certos de que Mary não morava mais naquela casa há muito tempo. Robert dizia a todos que sua esposa estava em tratamento, em uma clínica especializada. Problemas psíquicos. Ele a visitava às vezes, mas os médicos não recomendavam visitas frequentes. Todos esses anos, ninguém fez perguntas. Robert era um vizinho quieto e educado, pagava impostos em dia, aparava o gramado, cumprimentava a todos. E sua esposa, durante todo esse tempo, estava em um quarto trancado a poucos metros deles. Os detetives começaram a reconstruir a cronologia. Precisavam entender como uma mulher poderia desaparecer por 16 anos e ninguém notar. A primeira coisa a fazer foi interrogar os vizinhos. A rua Maple era um pequeno bairro onde todos se conheciam. A vizinha, Barbara King, morava ali há 30 anos. Ela se lembrava bem de Robert e Mary. O casal mudou-se em 2001. Robert, contador, Mary, bibliotecária. Quietos, educados. A última vez que Barbara viu Mary foi na primavera de 2003. Mary estava aparando as flores no quintal. Elas se cumprimentaram. Um dia comum. Algumas semanas depois, Barbara perguntou a Robert onde estava sua esposa. Robert respondeu calmamente: "Mary está em tratamento. Problemas de saúde. Os médicos insistem em terapia prolongada." Bárbara não perguntou mais. Desejou-lhe melhoras e não tocou mais no assunto. O vizinho, James Porter, mudou-se para lá em 2005. Robert imediatamente mencionou que sua esposa estava em uma instituição especializada. James aceitou isso como um fato. Robert parecia um vizinho comum. Cumprimentava, ajudava com reparos, aparava o gramado. Outros vizinhos confirmaram. Robert dizia a todos a mesma coisa. A esposa estava em tratamento. Visitas raras eram permitidas. Os médicos recomendavam contato mínimo. Ninguém verificou. Por quê? Robert não escondia que era casado. Apenas dizia que ela estava em tratamento. Os detetives levantaram os prontuários médicos de Mary. Última consulta médica, fevereiro de 2003. Depois disso, nada. Nenhuma anotação em clínicas da Califórnia ou estados vizinhos. Contas bancárias. Última transação, 18 de abril de 2003. Saque de $40. Depois, a conta ficou congelada por 16 anos. Registros telefônicos. Última chamada, 20 de abril de 2003. A amiga Susan Miller ligou. Mary disse que não estava se sentindo bem, planejava tirar férias.
Uma semana depois, Robert atendeu o telefone. Disse que Mary ainda não estava bem. Os médicos recomendavam prolongar o descanso. Um mês depois, Robert informou que Mary havia sido internada em uma clínica. Problemas sérios no sistema nervoso. Visitas não recomendadas. Susan perguntou o nome da clínica. Robert respondeu evasivamente. Instituição especializada. Os médicos insistiam na confidencialidade. Susan enviou um cartão com desejos de melhoras. Não recebeu resposta. Com o tempo, os contatos cessaram. A vida continuou. A mãe de Mary, Elizabeth Johnson, falou com a filha pela última vez em abril de 2003. Mary reclamou de cansaço, dores de cabeça. Algumas semanas depois, Robert ligou. Informou que Mary estava na clínica. Esgotamento nervoso. Os médicos proibiram visitas. Elizabeth ficou preocupada, mas Robert a tranquilizou. Disse que visitava a esposa regularmente. O estado era estável. Elizabeth pediu o endereço da clínica. Robert prometeu entregá-lo assim que os médicos permitissem. A permissão nunca veio. Em 2007, Elizabeth faleceu. Robert compareceu ao funeral. Disse que Mary não pôde vir, sua condição não permitia. Ninguém duvidou. Os detetives levantaram os protocolos de interrogatório de Robert. Ele deu seu depoimento através de um advogado. Ele afirmou que na primavera de 2003, Mary começou a ter ataques de agressividade. Ela gritava, quebrava louças, ameaçava a si mesma. Robert tentou convencê-la a procurar um psiquiatra. Mary recusou. A condição piorou. Robert decidiu colocá-la em um quarto separado, temporariamente, até a estabilização. Ele trazia comida, água, cuidava dela. Mas a medida temporária transformou-se em permanente. O advogado interrompeu o interrogatório. Disse que o cliente estava sob estresse. Agora, os detetives precisavam descobrir o que exatamente aconteceu 16 anos atrás. Os detetives reuniram todas as fotos de Mary que puderam encontrar. Álbuns de família, registros de telefones de parentes, postagens antigas em redes sociais. A última foto era de 12 de abril de 2003, aniversário da mãe de Mary, Elizabeth. Uma celebração familiar em um restaurante. Na foto, Mary está sentada à mesa, sorrindo. Ao lado, Robert, a mãe, uma prima. Uma foto de família comum. 8 dias depois, Mary desapareceu. Os detetives reconstruíram a cronologia exata. Em 18 de abril, Mary sacou $40 em um caixa eletrônico. Última operação financeira. Em 20 de abril, ela ligou para a amiga Susan, reclamando de cansaço. Última conversa telefônica. Depois disso, silêncio. Parentes relataram que já em março de 2003, Robert começou a restringir seus contatos com Mary. A irmã de Mary, Jennifer, lembrou-se de um episódio estranho. Ela ligou para Mary no início de março, querendo convidá-la para o fim de semana. Robert atendeu o telefone. Disse que Mary estava descansando, não se sentindo bem. Jennifer pediu para ligar mais tarde. Robert prometeu avisar. Mary não ligou de volta. Jennifer ligou novamente uma semana depois. Mais uma vez, Robert atendeu. A mesma história. Mary está dormindo, cansada. Ligaria ela mesma. Jennifer ficou preocupada. Foi até a casa dele sem aviso. Robert abriu a porta. Parecia calmo. Disse que Mary havia ido dormir depois do almoço. Os médicos recomendavam mais descanso. Jennifer pediu para acordar a irmã. Robert recusou. Disse que Mary precisava de descanso. A conversa na soleira durou alguns minutos. Robert foi educado, mas insistente. Jennifer foi embora sem ver a irmã. Isso foi em 10 de março de 2003. Depois do aniversário da mãe, em 12 de abril, eles se viram pela última vez. O primo de Mary, Michael Johnson, também notou mudanças. Em fevereiro, ele foi jantar com Mary e Robert. Tudo estava normal. Mary cozinhou, eles conversaram, riram. No final de março, Michael ligou. Sugeriu repetir. Robert respondeu que não era conveniente agora. Mary não estava se sentindo bem.
Michael ofereceu ajuda. Robert recusou. Disse que se virava sozinho. Michael não insistiu mais. Ele tinha sua própria família, trabalho. Ele achou que Mary estava apenas sobrecarregada. Depois de 20 de abril, os contatos cessaram completamente. Robert começou a relatar a todos a mesma versão. Mary está na clínica, instituição especializada. O tratamento levará tempo. A irmã Jennifer exigiu o endereço da clínica. Robert respondeu que os médicos proibiram visitas. A condição de Mary era instável. Contatos externos poderiam prejudicá-la. Jennifer insistiu. Robert prometeu fornecer as informações mais tarde. O mais tarde nunca chegou. Jennifer ligava toda semana nos primeiros 2 meses. Robert sempre respondia pacientemente. Dizia que Mary ainda estava em terapia. Havia melhorias, mas lentas. Os médicos pediam para não apressar o processo. 3 meses depois, Jennifer pediu para falar diretamente com os médicos. Robert recusou. Disse que isso violaria o sigilo médico. Mary mesma não queria que parentes interferissem. Jennifer começou a suspeitar de algo errado. Ela contratou um detetive particular no verão de 2003. O detetive verificou todas as clínicas psiquiátricas em um raio de 100 milhas de Sacramento. Mary não estava registrada em nenhuma delas. Jennifer ligou para Robert com essa informação. Robert não se descompôs. Explicou que a clínica ficava em outro estado. Um centro especializado, onde tratavam distúrbios raros. Os médicos insistiam na total confidencialidade. Jennifer queria registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento. Mas, formalmente, Mary não havia desaparecido. O marido sabia onde ela estava. Legalmente, tudo estava em ordem. O advogado a quem Jennifer recorreu explicou a situação. Um adulto tem direito a tratamento. O marido, como parente mais próximo, pode tomar decisões. Se não houver provas de crime, a polícia não investigará. Jennifer desistiu. Ela continuou ligando para Robert, mas com menos frequência. Uma vez por mês, depois uma vez por trimestre, as respostas eram as mesmas. Mary está em tratamento, a condição é estável, visitas ainda não são possíveis. Os anos se passaram. Jennifer casou-se, mudou-se para Oregon, a vida a engoliu. Mary se tornou um tema doloroso sobre o qual ela não queria pensar. Até 2010, os parentes se resignaram. Mary estava em algum lugar, em uma clínica, Robert cuidava dela. Eles não viam outras opções. Ninguém sabia que, durante todo esse tempo, Mary estava a poucos metros da porta de frente, em um quarto trancado na rua Maple. Robert criou a cobertura perfeita. Ele não negou a existência de sua esposa, não disse que ela havia morrido ou partido para sempre. Ele simplesmente controlava a informação, atendia chamadas, dava atualizações, prometia melhorias. E ninguém podia verificar suas palavras. Após a prisão de Robert Hughes, os detetives retornaram à casa na rua Maple, agora com um mandado de busca completo. Eles precisavam entender o que exatamente acontecera naquele cômodo por 16 anos. O detetive David Harris foi nomeado o principal investigador. 30 anos na polícia, experiência com crimes graves, mas até ele admitiu mais tarde que nunca havia visto algo assim. O quarto era pequeno, 3,5 metros por 3 metros, uma única janela, tapada com tábuas por fora. A luz não penetrava. A única fonte de iluminação era uma lâmpada no teto. Um colchão no chão, sujo, velho, com sinais de uso prolongado. Um cobertor fino rasgado em vários lugares. Um travesseiro sem fronha. No canto do quarto havia um balde de plástico, usado como vaso sanitário. O cheiro era condizente. Os detetives encontraram garrafas de água vazias, umas 20, talvez mais. Pratos de papel com restos de comida, pão seco, coberto de mofo. Latas de conserva, abertas, vazias. Na parede, arranhões. Muitos arranhões. Mary contava os dias. Primeiro com cuidado, depois mais caoticamente. Os detetives tremparam contar.
Contaram cerca de 5.000 marcas. Isso equivale a aproximadamente 14 anos. Depois, os arranhões pararam. Criminalistas coletaram amostras de todas as superfícies: DNA, impressões digitais, cabelos. Tudo indicava que Mary estava naquele quarto constantemente. A porta foi examinada separadamente. Fechadura por fora. Por dentro, nenhum mecanismo de abertura. Mary fisicamente não podia sair sozinha. No lado interno da porta também havia vestígios. Arranhões de unhas, marcas de atrito de golpes. Mary tentou sair, muitas vezes. O detetive Harris examinou o sistema de ventilação. Uma fresta estreita sob a porta. Um pequeno orifício na parede. Ventilação mínima, suficiente para não sufocar. Não mais que isso. A janela foi tapada com tábuas por fora. Pregos profundamente cravados. Tábuas grossas. Mesmo que Mary tivesse quebrado o vidro, ela não conseguiria remover as tábuas por dentro. Os criminalistas encontraram roupas velhas no canto. Camisetas, calças, tudo sujo, gasto. O tamanho correspondia a Mary. Os detetives presumiram que Robert ocasionalmente lhe dava roupas limpas, mas raramente. Sob o colchão foi encontrado um caderno. Velho, surrado. Mary fazia anotações. As primeiras páginas, pensamentos coerentes. Datas, eventos, tentativas de entender o que estava acontecendo. As anotações tornaram-se cada vez mais caóticas. Na metade do caderno, apenas fragmentos de frases. Por favor, me soltem. Eu quero ir para casa. Mamãe. As últimas páginas estavam vazias. Os detetives apreenderam o caderno como prova. Especialistas grafólogos confirmaram a caligrafia de Mary. A degradação da caligrafia correspondia a um estresse psicológico prolongado. Robert foi interrogado novamente. Desta vez, o detetive Harris fez as perguntas diretamente. Com que frequência você trazia comida? Robert respondeu: 1 vez ao dia, às vezes 2. Água? Todos os dias. Ela podia sair? Não, nunca. Robert fez uma pausa. Depois disse: nos primeiros meses, às vezes a deixava ir ao banheiro, sob supervisão. Depois parou, muito arriscado. Harris perguntou sobre assistência médica. Robert respondeu que Mary nunca esteve gravemente doente. Resfriados ele mesmo tratava. Comprava remédios na farmácia. Os detetives verificaram as compras de Robert nos últimos anos. Extratos bancários, recibos, gastos regulares com comida, água, medicamentos simples. A quantidade de produtos correspondia a 2 pessoas, não a uma. Vizinhos confirmaram. Robert frequentemente trazia sacolas de supermercado. Mais do que uma pessoa precisaria. Mas ninguém pensava nisso. Talvez estocasse. O detetive Harris reconstruiu a rotina. Robert trabalhava remotamente como contador desde 2005. Estava em casa quase todo o tempo. Saía para a loja, às vezes encontrava vizinhos, mas passava a maior parte do tempo em casa. Todos os dias ele abria a porta do quarto, trazia comida, pegava o balde, descartava os resíduos, dava água, fechava a porta novamente. 16 anos da mesma coisa. Psicólogos que estudaram o caso notaram sinais de uma forma extrema de controle. Robert criou um sistema onde Mary dependia completamente dele. Comida, água, luz, tudo ele controlava. A primeira pista que poderia ter revelado o crime antes acabou sendo a mais simples. A ligação anônima em 14 de novembro de 2019. Alguém ouviu gemidos da casa. Os detetives nunca identificaram o chamador. O número era descartável, comprado em dinheiro. O rastro se perdeu, mas essa ligação salvou Mary. Sem ela,
ela poderia ter passado mais anos naquele quarto. Enquanto os criminalistas trabalhavam na casa, o detetive Harry solicitou uma verificação completa de Robert Hughes. Histórico, antecedentes criminais, dados financeiros, registros médicos. Robert Hughes, 64 anos, nascido na Califórnia, formação técnica. Trabalhou como contador em pequenas empresas. Desde 2005, trabalho remoto por contrato. Renda estável, pagava impostos em dia. Antecedentes criminais? Limpos. Nenhuma prisão, nenhuma acusação. Nem mesmo multas por infrações de trânsito. Um cidadão exemplar. Harris verificou os registros médicos de Robert. Última consulta médica, exame de rotina 1 ano atrás. Nenhuma anomalia psíquica nos diagnósticos. Um homem de meia-idade comum e saudável. Vizinhos confirmaram. Pessoa calma, tranquila, não entrava em conflitos, não reclamava, ajudava com pequenas tarefas, mantinha a casa em ordem. Nada que indicasse propensão a crimes, mas havia um problema. Mary Hughes. Harris iniciou uma busca em todos os bancos de dados, instituições médicas da Califórnia, clínicas psiquiátricas, centros de reabilitação. Depois, expandiu a busca para os estados vizinhos, Nevada, Oregon, Arizona. O resultado? 0. Mary não estava registrada em lugar nenhum. Harris verificou as bases de dados federais, todas as instituições especializadas no país, clínicas particulares, centros estaduais, internatos fechados. Mary Hughes não estava registrada em lugar nenhum. Por 16 anos, Robert afirmou que sua esposa estava em tratamento. Parentes acreditaram, amigos acreditaram, vizinhos acreditaram. Mas não havia tratamento algum. Harris verificou os registros de seguro. Mary tinha seguro-saúde através do empregador, válido até abril de 2003. Após a demissão, o seguro foi cancelado. Robert não providenciou um novo seguro para a esposa, não apresentou documentos para tratamento, não solicitou reembolsos por despesas médicas. Se Mary realmente tivesse estado em uma clínica por 16 anos, isso custaria centenas de milhares de dólares. Robert não poderia pagar isso com sua renda, mas não havia empréstimos nem dívidas em seus registros financeiros. Harris interrogou Robert novamente. Perguntou diretamente em qual clínica Mary estava. Robert permaneceu em silêncio. O advogado aconselhou a não responder. Harris apresentou os resultados da verificação. Mary não estava registrada em lugar nenhum. Nenhum registro médico. Nenhum pagamento por tratamento. Toda a história da clínica era uma invenção. Robert baixou o olhar. Depois disse baixinho. Ela estava em casa, o tempo todo. O advogado tentou interromper o interrogatório, mas Robert continuou. Disse que não podia enviar a esposa para uma clínica de verdade. Tinha medo de que sua condição piorasse. Decidiu cuidar dela ele mesmo. Harris fez a próxima pergunta. Por que você a mantinha trancada? Robert respondeu. Ela era perigosa, para si mesma e para os outros. Eu a estava protegendo. Harris perguntou. De quem? Robert ficou em silêncio. Os detetives verificaram a versão de Robert através dos registros médicos de Mary antes de 2003. Última consulta psiquiátrica? Nunca. Última consulta com clínico geral? Exame de rotina. Sem queixas sobre o estado mental. Colegas de Mary da biblioteca não se lembravam de nenhuma estranheza. Ela era uma funcionária comum. Calma, amigável. Nenhum ataque de agressividade, nenhum sinal de distúrbio. Parentes confirmaram. Mary nunca demonstrou agressão. Não houve incidentes, conflitos, comportamento estranho. A versão de Robert não coincidia com os fatos. Harris entendeu. A história da doença da esposa era uma fachada. Robert manteve Mary naquele quarto não para tratamento, para controle.
A acusação começou a formular o caso. Privação ilegal de liberdade, possível sequestro, possíveis torturas. Dependeria do depoimento de Mary e dos laudos médicos. Robert foi oficialmente acusado. Não foi concedida fiança. Risco muito alto de fuga. O advogado de Robert tentou construir uma defesa. Argumentou que o cliente agiu com boas intenções. Queria ajudar a esposa. Não compreendeu a gravidade da situação. O promotor rejeitou essa versão. 16 anos não são um erro. É uma decisão consciente. Robert sabia o que estava fazendo. Manteve a esposa trancada. Controlava cada aspecto de sua vida. Mentiu para todos ao redor. Agora, restava entender o principal. O que exatamente aconteceu em abril de 2003 que levou Robert a trancar a esposa naquele quarto? Os detetives começaram a interrogar detalhadamente todos que conheciam Mary e Robert antes de 2003. Precisavam de um panorama completo do relacionamento naquela família. A irmã de Mary, Jennifer, depôs primeiro. Ela contou detalhes que antes pareciam insignificantes, mas agora formavam um quadro preocupante. Robert e Mary se casaram em 2001. Conheceram-se por meio de amigos em comum, namoraram por cerca de 1 ano. O casamento foi modesto. Mary parecia feliz. Jennifer notou as primeiras mudanças cerca de 6 meses após o casamento. Mary começou a ligar com menos frequência. Antes elas conversavam todos os dias. Agora, uma vez por semana. Jennifer perguntou se estava tudo bem. Mary respondeu que sim. Apenas muito trabalho, cansada. Jennifer não insistiu. Depois, Mary se demitiu da biblioteca. Isso foi no início de 2002. Jennifer ficou surpresa. Mary amava seu trabalho. Trabalhou lá por 8 anos. Perguntou os motivos. Mary explicou. Robert achava que ela se cansava demais. Sugeriu que ela ficasse em casa, cuidasse da casa. Eles tinham uma renda estável. O salário dela não era crítico. Jennifer ficou em alerta. Mary nunca foi dona de casa. Ela gostava de trabalhar, de interagir com pessoas. Mas Mary insistiu que a decisão era voluntária. Alguns meses depois, Jennifer notou outra estranheza. Mary parou de gerir seu próprio dinheiro. Antes, ela tinha uma conta pessoal, pagava suas próprias compras. Agora, todas as finanças eram controladas por Robert. Jennifer perguntou diretamente: por quê? Mary respondeu que Robert entendia melhor de dinheiro. Ele era contador, sabia como planejar o orçamento. Assim, ela se sentia mais tranquila. Jennifer sugeriu que Mary se encontrassem, almoçassem juntas. Mary recusou. Disse que Robert não aprovava encontros frequentes com parentes. Acreditava que isso a distraía da família. Isso foi em 2002, 1 ano antes do desaparecimento. A amiga de Mary, Susan Miller, confirmou um quadro semelhante. Após o casamento, Mary mudou. Ficou reclusa, ansiosa. Susan lembrou-se de uma conversa no início de 2002. Elas tomavam café na biblioteca durante o almoço. Mary parecia cansada. Susan perguntou se tudo estava bem em casa. Mary hesitou. Depois disse que Robert era muito atencioso, às vezes demais. Ele sempre queria saber onde ela estava, com quem se comunicava, o que fazia. Ligava várias vezes ao dia. Susan perguntou se Mary não se sentia controlada. Mary negou. Disse que Robert apenas se importava. Ele se preocupava com ela. Após a demissão de Mary, elas se viam com menos frequência. Susan ligava, sugeria um encontro. Mary sempre encontrava desculpas. Ocupada, não se sentindo bem. Robert era contra. Último encontro, março de 2003. Mary parecia exausta. Emagreceu, olheiras. Susan ficou preocupada. Ofereceu ajuda. Mary recusou. Disse que se viraria sozinha. Pediu para não ligar com frequência. Robert não gostava quando ela se distraía com conversas. O primo, Michael, falou sobre dinheiro. Em 2002, ele emprestou $5.000 a Robert. Robert explicou que eram dificuldades temporárias, devolveria em 1 mês.
O dinheiro foi devolvido a tempo, mas Michael notou um detalhe estranho. Robert pediu para não mencionar esse empréstimo a Mary. Disse que não queria preocupá-la. Michael concordou, mas depois pensou: por que um marido esconderia problemas financeiros da esposa? Eles são uma família, deveriam resolver tudo juntos. Os detetives reuniram todos esses depoimentos. O quadro ficava mais claro. Robert isolou Mary muito antes de 2003. Primeiro do trabalho, depois dos amigos, depois dos parentes. Assumiu o controle do dinheiro, controlava suas conexões, movimentos, comunicação. Esta não foi uma reação súbita à doença da esposa. Foi um processo sistemático. O psicólogo que aconselhou a investigação explicou: padrão clássico de um tirano doméstico. Isolamento gradual da vítima do mundo exterior, controle de todos os aspectos da vida, criação de dependência total. Em abril de 2003, Mary já estava social e financeiramente isolada. Robert simplesmente deu o próximo passo, isolou-a fisicamente. O detetive Harris obteve todos os fundamentos necessários para uma investigação aprofundada. Depoimentos de parentes, registros financeiros, testemunhos de colegas. Agora o caso não era apenas sobre um quarto trancado, era um caso de controle, manipulação e destruição sistemática da personalidade de outra pessoa, ao longo de muitos anos. Enquanto os detetives colhiam os depoimentos dos parentes, um outro trabalho era realizado em paralelo. Depois que foi descoberto que Mary não estava registrada em lugar algum, Robert Hughes se tornou o principal suspeito. Mas formalmente não havia como acusá-lo. Para obter um mandado de busca, eram necessárias evidências substanciais. Os depoimentos dos parentes sobre controle e isolamento não eram suficientes. Os detetives estabeleceram vigilância oculta sobre a casa na Rua Maple. Os policiais trabalhavam em 2 turnos. Vigilância 24 horas, registrando todos os movimentos de Robert, contatos, compras. O que eles viram foi estranho exatamente por sua normalidade. Robert se comportava de forma absolutamente comum. Todas as manhãs, às 8 horas, saía para o quintal. Verificava a caixa de correio, regava o gramado em dias secos, cumprimentava os vizinhos se passassem por perto. Terça e sexta-feira, idas ao supermercado. Robert comprava mantimentos para a semana. Sempre os mesmos produtos: pão, enlatados, água, vegetais, carne. A quantidade era maior do que a necessária para uma pessoa, mas não criticamente. Os policiais registravam cada compra. Robert pagava em dinheiro. Nunca estava com pressa. Conversava com os caixas educadamente. Sorria. Às quartas-feiras aparava o gramado, de forma uniforme, cuidadosa. Trabalhava por cerca de 1 hora. Depois guardava as ferramentas na garagem e voltava para casa. Nenhum sinal de estresse, nenhuma nervosidade, nenhuma tentativa de esconder algo ou mudar a rotina habitual. O detetive Harris revisava as gravações da vigilância todas as noites. Era justamente essa calma que o preocupava. Um homem cuja esposa desaparecera há 16 anos, comportando-se como se tudo estivesse em ordem. Os policiais registraram um momento interessante. Todos os dias, por volta das 7 da noite, Robert ia para a cozinha. Preparava o jantar, mas as porções eram estranhas. O observador via pela janela. Robert colocava comida em 2 pratos. Um ele deixava na mesa. O outro ele pegava e ia para o interior da casa. 20 minutos depois, voltava com o prato vazio. Lavava-o. Depois, sentava-se à mesa e jantava sozinho. Isso se repetia todas as noites. Os detetives presumiram. Talvez Robert estivesse alimentando alguém na casa. Mas quem? Oficialmente, ele morava sozinho. Harris solicitou as gravações das câmeras de segurança de casas próximas. Encontrou imagens dos últimos meses. Robert regularmente levava o lixo para fora, 2 sacos toda semana.
Para uma pessoa, isso era um pouco demais. Outro detalhe: Robert nunca abria as janelas em uma parte da casa. Os policiais verificaram os planos arquitetônicos. Deveria haver um quarto lá, mas a janela sempre permanecia fechada, as cortinas puxadas. Mesmo em dias quentes, quando Robert abria todas as outras janelas para ventilar, essa uma permanecia fechada. Harris pediu para verificar as contas de serviços públicos. O consumo de água na casa de Robert era acima da média para uma pessoa. Não crítico, mas perceptível. E eletricidade também. Robert usava mais energia do que um morador solitário comum. Todos esses detalhes individualmente não provavam nada, mas juntos formavam um quadro. A vigilância continuou por 2 semanas. Robert nunca se desviou da rotina, nunca demonstrou preocupação, nunca fez nada suspeito. Foi justamente essa calma patológica que mais alarmou os detetives. Harris consultou um psicólogo. Descreveu o comportamento de Robert. O psicólogo expressou a opinião. A pessoa age como se estivesse absolutamente segura de sua segurança. Ele não teme a exposição. Acredita que seu segredo está bem escondido. Isso intensificou as suspeitas. Os detetives começaram a reunir os fundamentos formais para o mandado. Depoimentos de parentes, estranhezas no comportamento, inconsistências na história sobre o tratamento da esposa. E foi nesse momento, após 2 semanas de vigilância, que chegou a ligação anônima sobre sons estranhos da casa na rua Maple. A ligação anônima deu aos detetives o que eles precisavam: uma base formal para uma verificação imediata. As patrulhas já estavam na casa, já haviam notado a estranha reação de Robert ao pedido de abertura de um dos cômodos. O detetive Harris obteve um mandado de busca emergencial em 1 hora. Um grupo de 6 policiais e 2 criminalistas se dirigiu à casa na rua Maple. Era por volta da meia-noite quando eles bateram na porta. Robert abriu. Parecia calmo, até ligeiramente irritado. Perguntou o que estava acontecendo. Harris apresentou o mandado. Explicou que estavam realizando uma busca em conexão com um relatório de possível crime. Robert leu o documento em silêncio. Assentiu. Convidou-os a entrar. Os policiais começaram pelo primeiro andar. Sala de estar, cozinha, banheiro, quarto de Robert. Verificaram cada armário, cada gaveta. Procuravam por vestígios da presença de outra pessoa. Encontraram o mínimo: uma escova de dentes no banheiro, uma xícara na cozinha, roupas apenas masculinas no armário. Tudo indicava que Robert realmente morava sozinho. Harris não acreditava nisso. Muitos detalhes não batiam. Porções duplas de comida, maior consumo de água, janela fechada. Os policiais subiram para o corredor. Havia 3 portas. 2 abertas, o banheiro e outro pequeno cômodo com caixas. A terceira porta estava fechada. Harris pediu a Robert para abrir. Robert respondeu o mesmo que havia dito aos patrulheiros algumas horas antes. É um quartinho. A chave foi perdida há muito tempo. Harris não discutiu. Ordenou aos policiais que arrombassem a porta. Robert não se opôs. Ficou de lado, observando em silêncio. O oficial Miller arrombou a fechadura com um pé de cabra. A porta se abriu. E o que viram atrás dela fez todos pararem. Não era um quartinho. Um quarto pequeno, uns 10 metros quadrados. O cheiro de mofo imediatamente atingiu o nariz. Um colchão no chão, um cobertor sujo, um balde no canto, garrafas vazias, restos de comida. E uma mulher. Ela estava sentada no colchão, encostada na parede, magra, emaciada, cabelos emaranhados, longos quase até a cintura, roupas sujas. Ela levantou a cabeça quando a luz foi acesa, cerrou os olhos, olhava para os oficiais sem dizer uma palavra. Harris deu um passo para dentro do quarto. Perguntou baixinho: "Qual o seu nome?" A mulher ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, quase inaudível,
Mary. Harris virou-se para Robert. Este estava na porta, o rosto ainda calmo. Harris perguntou: quem é esta mulher? Robert respondeu sem pausa: minha esposa. Há quanto tempo ela está aqui? Robert olhou para Mary, depois para Harris, baixinho. Há muito tempo. Os policiais chamaram uma ambulância. Os paramédicos chegaram 10 minutos depois, examinaram Mary no local. Desidratação, exaustão, múltiplos sinais de longa permanência em espaço confinado. Ela foi retirada do quarto. Caminhava lentamente, apoiando-se na parede. As pernas quase não a obedeciam. Os paramédicos a apoiavam dos dois lados. Robert foi imediatamente preso. Leram-lhe os direitos. Ele ouviu em silêncio, sem resistir. Os policiais algemaram-no, levaram-no para o carro. Os criminalistas permaneceram trabalhando na casa. Eles teriam que registrar cada detalhe daquele quarto, cada arranhão na parede, cada marca no chão. Harris examinou a porta por dentro. Nenhuma fechadura, nenhuma maçaneta, apenas uma superfície lisa. Mary não podia sair sozinha, por mais que quisesse. Na parede, arranhões. Milhares de arranhões. Mary contava os dias. Harris tentou contar. Aproximadamente 5.000 marcas. Isso são 14 anos. Depois, as marcas pararam. Os criminalistas encontraram um caderno sob o colchão. As páginas estavam preenchidas com caligrafia miúda. As primeiras anotações eram coerentes. As últimas, fragmentos de frases. Tudo isso se tornaria evidência. Tudo isso provaria que Robert Hughes manteve sua esposa trancada por 16 anos. Mas, por enquanto, os detetives precisavam entender o principal. O que o levou a fazer isso? Os criminalistas iniciaram a inspeção detalhada do quarto na manhã seguinte. Uma equipe de 5 especialistas trabalhou sob a supervisão do perito Robert Chan. Ele tinha 20 anos de experiência, centenas de inspeções de cenas de crimes. Mas este caso, ele mais tarde chamaria de um dos mais perturbadores. Primeiro fotografaram todo o cômodo, cada canto, cada detalhe. Depois iniciaram uma análise metódica. A porta foi examinada com especial atenção. Pelo lado de fora, uma fechadura comum, mas por dentro, nenhuma maçaneta, nenhum mecanismo. A porta abria apenas por fora. O perito Chen notou vestígios de modificação. A porta era originalmente uma porta interna comum, mas alguém a reforçou. Adicionou uma placa de metal por dentro, instalou uma fechadura mais potente. O trabalho foi feito com cuidado, profissionalmente. Robert claramente gastou tempo na preparação. A janela foi verificada em seguida. Por fora, tábuas pregadas. Por dentro, o vidro estava intacto, mas as tábuas o tornavam inútil. Mesmo que o vidro fosse quebrado, não seria possível sair. Chan mediu as frestas para a ventilação, uma faixa estreita sobre a porta, um pequeno orifício na parede perto do teto. Ventilação mínima. O especialista calculou. A troca de ar era aproximadamente 30% do normal para um cômodo daquele tamanho. Suficiente para não sufocar, insuficiente para o conforto. As paredes foram examinadas centímetro por centímetro. Arranhões cobriam quase toda a superfície ao nível de uma pessoa sentada no colchão. Os peritos coletaram amostras. A análise mostrou. Os arranhões foram feitos com as unhas. Sob o microscópio, eram visíveis vestígios de pele, sangue. Mary arranhou as paredes por anos. As unhas se desgastavam, quebravam, sangravam, mas ela continuava. O colchão foi apreendido para a perícia. A análise de DNA confirmou: uma única mulher permaneceu nele por um longo período. Os vestígios de materiais biológicos correspondiam a Mary Hughes. O balde no canto também se tornou uma prova. Os peritos estabeleceram, usado como vaso sanitário por pelo menos 10 anos, talvez mais. As garrafas de água vazias foram recolhidas e contadas. 23 unidades, todas da mesma marca, que Roberts comprava regularmente na loja local.
Os detetives verificaram os recibos. Robert comprava essa água em pacotes de 12 garrafas a cada 2 semanas nos últimos anos. Um cálculo simples mostrou: um pacote a cada 2 semanas é aproximadamente 2 garrafas por dia. Uma para Robert, uma para Mary. Os restos de comida foram enviados para análise. Enlatados, pão, produtos simples, nada perecível. Robert trazia comida que podia ser armazenada por muito tempo. O perito Chen elaborou um relatório detalhado. Suas conclusões eram inequívocas. O cômodo foi modificado propositalmente. A porta reforçada, a fechadura instalada especificamente, a janela bloqueada por fora, ventilação mínima. Não era uma solução temporária. Era uma construção planejada para a retenção prolongada de uma pessoa. Chen também notou a ausência de quaisquer meios de entretenimento ou ocupação. Nenhum livro, nenhum rádio, nenhuma televisão. Apenas um colchão, um balde e as paredes. O psicólogo que aconselhou a perícia deu sua conclusão. As condições de confinamento correspondiam a uma cela de isolamento em uma prisão de segurança máxima. Mas mesmo em prisões, os detentos têm mais direitos: passeios, assistência médica, contato com pessoas. Mary não teve nada disso por 16 anos. Os detetives encontraram mais um detalhe. Na garagem de Robert foram encontradas ferramentas: furadeira, serra, martelo. Tudo limpo, cuidadosamente guardado. Os peritos compararam as marcas na porta com essas ferramentas. A coincidência era completa. Robert mesmo reformou o quarto. Verificaram os registros de lojas de materiais de construção. Robert comprou os materiais em abril de 2003. Placa de metal, fechadura, tábuas, pregos. Tudo o necessário para a modificação do cômodo. Isso aconteceu exatamente na época em que Mary desapareceu da vida. Agora, o quadro se completava. Robert não agiu impulsivamente. Ele planejou. Preparou o quarto, comprou os materiais, modificou a porta e então trancou sua esposa lá dentro por 16 anos. Após a prisão, Robert foi interrogado várias vezes. Nas primeiras 24 horas, ele permaneceu em silêncio, respondendo apenas através de seu advogado. Mas no terceiro dia, sua tática mudou. Robert pediu um encontro com o detetive Harris. Disse que estava pronto para depor. O advogado estava presente, mas Robert insistiu em falar. Harris ligou o gravador. Robert começou a falar. Ele alegou que tudo o que fez por Mary. Na primavera de 2003, ela começou a ter sérios problemas. Ataques de depressão, agressão, tentativas de se machucar. Robert descreveu episódios específicos. Março de 2003, Mary quebrou o espelho no banheiro. Abril tentou cortar os pulsos com um caco de vidro. Robert a impediu. Tirou todos os objetos cortantes da casa. Harris ouvia em silêncio. Robert continuou. Disse que Mary se recusava a procurar médicos. Tinha medo de ser internada em uma clínica psiquiátrica à força. Pediu a Robert que não chamasse a emergência, não contasse aos parentes. Segundo a versão de Robert, foi Mary quem pediu para ser isolada. Disse que não confiava em si mesma. Tinha medo de fazer algo irreversível. Robert concordou em trancá-la temporariamente no quarto à noite. A solução temporária tornou-se permanente. A condição de Mary piorou. Robert tinha medo de deixá-la sozinha. Continuou a mantê-la trancada. Os anos se passaram, a situação não mudou. Harris perguntou: por que não procuraram especialistas? Robert respondeu: Mary se recusou categoricamente. Implorou para não ser enviada a uma clínica. Robert prometeu cuidar dela sozinho. O advogado entregou ao detetive uma pasta de documentos. Prontuários médicos. Robert os guardou por todos esses anos. Harris examinou os papéis. Registro de 1999. Mary consultou um psicólogo com queixas de depressão. Um ciclo de antidepressivos foi prescrito. Registro de 2001. Nova consulta.
Mary reclamou de ansiedade, problemas de sono. O psicólogo recomendou continuar a terapia. Último registro, fevereiro de 2003. Mary visitou um terapeuta. Nenhuma menção a pensamentos suicidas ou agressão, mas o diagnóstico de transtorno depressivo estava presente. Robert usou esses documentos como prova. Mary realmente tinha problemas psíquicos. Sua versão ganhou alguma base. Harris levou os documentos. Disse que a perícia verificaria sua autenticidade. Robert assentiu calmamente. Os detetives enviaram os extratos para verificação. Os documentos eram autênticos. Mary realmente estava sendo tratada para depressão antes de 2003. Mas os especialistas apontaram um detalhe importante. Depressão não é igual à agressão. O diagnóstico que Mary tinha não implicava perigo para os outros. Era um estado interno, não externo. Harris solicitou a consulta de um psiquiatra. O especialista estudou os prontuários médicos de Mary. Deu seu parecer. Nada nesses documentos indicava a necessidade de isolamento. O transtorno depressivo é tratado com terapia e medicamentos, não com confinamento em um quarto. Além disso, o isolamento prolongado apenas pioraria a condição de Mary. Isso é contrário a qualquer tratamento razoável. Os detetives interrogaram os médicos que trataram Mary antes de 2003. A psicóloga Sarah Thompson a lembrava bem. Disse que Mary era uma paciente tranquila, nenhum sinal de agressão, nenhuma conversa sobre o desejo de se isolar. O médico refutou categoricamente a versão de Robert. Mas, formalmente, a investigação era obrigada a verificar todos os detalhes. A versão da defesa, por mais absurda que parecesse, exigia a refutação por meio de fatos. O advogado de Robert começou a construir a linha de defesa. Alegou que seu cliente agiu por um sentimento de cuidado distorcido, mas sincero. Não compreendeu a gravidade da situação. Pensou que estava ajudando a esposa. O promotor preparou contra-argumentos. 16 anos não são um erro. O controle sistemático, as mentiras para os parentes, a modificação do quarto, tudo isso indicava ações conscientes. Mas enquanto o depoimento da própria Mary não fosse obtido, o caso permanecia aberto a diferentes interpretações. O tribunal ordenou uma avaliação psiquiátrica forense obrigatória de Robert Hughes. 2 especialistas trabalharam com ele por 3 semanas. Uma série de testes, entrevistas, análise de comportamento. A principal especialista era a doutora Elizabeth Grant. 30 anos de prática, especialização em transtornos de personalidade. Ela realizou 12 sessões com Robert. Os resultados foram reveladores. A doutora Grant identificou em Robert sinais de transtorno de personalidade narcisista. Uma necessidade patológica de controle, incapacidade de empatia, percepção de outras pessoas como objetos de manipulação. No relatório, a especialista descreveu as características. Robert demonstrou total ausência de culpa pelo que fez. Durante as sessões, falava de Mary como um problema que precisava ser resolvido, não como uma pessoa. A doutora Grant observou. Robert sinceramente acreditava que suas ações eram corretas, não porque se importasse com a esposa, mas porque estabeleceu uma ordem que considerava necessária. Os detetives começaram a investigar mais a fundo o passado de Robert. Solicitaram informações sobre seu trabalho antes de 2005. Descobriu-se algo interessante. Robert trabalhou como contador na empresa Davidson & Partners de 1998 a 2004. Demitido em agosto de 2004. A razão oficial, redução de pessoal. O detetive Harris encontrou ex-colegas de Robert. Eles contaram uma versão diferente. O gerente Thomas Davidson se lembrava bem de Robert. Descreveu-o como um funcionário competente, mas estranho. Robert tentava controlar o trabalho de outros departamentos. Dava conselhos não solicitados. Insistia para que os colegas seguissem seus métodos.
Quando era recusado, Robert reagia agressivamente. Não fisicamente, mas psicologicamente. Espalhava boatos, minava a autoridade daqueles que o contradiziam. Davidson tentou conversar com Robert. Explicou que tal comportamento era inaceitável. Robert concordou formalmente, mas não mudou nada. Os conflitos continuaram. No início de 2004, a colega de Robert, Jennifer Parker, reclamou de seu comportamento. Robert constantemente criticava seu trabalho, tentava controlar cada detalhe. Jennifer sentia-se sob pressão. A gerência realizou uma investigação. Vários funcionários confirmaram. Robert criava uma atmosfera tóxica. Tentava manipular pessoas. Não reconhecia limites. A empresa ofereceu a Robert a opção de se demitir voluntariamente ou ser demitido por justa causa. Robert escolheu a primeira. Oficialmente, foi registrado como redução de pessoal. Após a demissão, Robert passou a trabalhar remotamente. Contratos com pequenas empresas, mínima interação com pessoas. Os detetives encontraram mais um fato. Em 2002, a vizinha de Robert e Mary, Barbara King, reclamou do comportamento estranho de Robert. Barbara contou que Robert fez várias vezes comentários sobre o quintal dela. Dizia que ela cortava o gramado de forma errada, que sua cerca estava pintada na cor errada, que o carro estava estacionado de forma inconveniente. Bárbara inicialmente ignorou. Depois, Robert tornou-se mais obsessivo. Aproximava-se toda semana com novas observações. Bárbara pediu-lhe para deixá-la em paz. Robert ficou ofendido. Parou de cumprimentar. Ignorou Bárbara completamente. A doutora Grant incluiu todos esses fatos em sua análise. Concluiu: Robert demonstra um padrão consistente de comportamento controlador. Não é uma reação situacional, é parte de sua personalidade. O segundo especialista, Dr. Michael Chang, confirmou as conclusões. Adicionou um detalhe importante. Robert é incapaz de perceber outras pessoas como iguais. Ele as vê como objetos de controle ou como uma ameaça ao seu controle. Mary estava completamente sob seu poder. Dependia financeiramente, socialmente, fisicamente. Para Robert, esse era o cenário ideal. A versão da defesa de que Robert agiu por cuidado desmoronou. Os especialistas a rejeitaram categoricamente. A doutora Grant escreveu na conclusão: o motivo das ações do acusado foi a realização de poder e controle. A história de que a vítima pediu para ser isolada não corresponde ao perfil psicológico nem do acusado nem da vítima. O promotor obteve o que precisava. O parecer pericial destruiu completamente a defesa de Robert. Agora, restava ouvir o principal testemunho, o depoimento da própria Mary. O detetive Harris entrou na sala de interrogatório com uma pasta grossa de documentos. Robert estava sentado à mesa, ao lado de seu advogado. As câmeras foram ligadas, a gravação começou. Harris colocou o laudo da perícia psiquiátrica sobre a mesa, um documento volumoso, 40 páginas. Pediu ao Robert para consultá-lo. Robert leu em silêncio. O rosto permaneceu calmo. Terminou, afastou os papéis, disse: os peritos estão errados. Harris perguntou: em que exatamente? Robert respondeu: eles não conhecem Mary, não entendem a situação. Ele realmente cuidava da esposa. Tudo o que fez foi necessário. Harris tirou fotos. O quarto onde Mary era mantida, o colchão no chão, o balde no canto, os arranhões nas paredes, a janela tapada. Espalhou as fotos diante de Robert. Perguntou: isso é cuidado? Robert olhou para as fotos. Não desviou o olhar. Disse: sim. Mary estava segura. Ele controlava a situação.
Harris mostrou a próxima foto. A porta sem maçaneta por dentro. A fechadura reforçada. A placa de metal. Perguntou: por que reforçar a porta se a esposa pediu isolamento? Robert fez uma pausa. Depois respondeu: ela poderia mudar de ideia. No momento de uma crise, tentar sair. E isso seria perigoso. Harris pegou os depoimentos dos parentes. Leu as palavras da irmã de Mary. Robert a isolou muito antes de 2003. Controlava o dinheiro, os amigos, o trabalho dela. Robert ouvia sem emoção. Disse: eu ajudava Mary a tomar as decisões certas. Ela era fraca, indecisa. Precisava de orientação. O advogado tentou intervir. Disse que aquelas perguntas não eram pertinentes ao caso. Harris retrucou: isso está diretamente relacionado ao motivo. O interrogatório continuou. Harris metodicamente desmantelava a versão de Robert. Mostrava inconsistências, contradições. Por que não procuraram médicos por 16 anos? Robert respondeu: Mary tinha medo de clínicas. Por que os vizinhos não sabiam de nada? Robert respondeu: era um problema de família. Por que Mary não era permitida nem para uma caminhada? Robert respondeu: era muito arriscado. Harris mostrou as anotações do caderno de Mary. Por favor, me liberte. Eu quero ir para casa, leu em voz alta. Perguntou: parece um pedido de ajuda, não um agradecimento por cuidado. Robert ficou em silêncio. Pela primeira vez em todo o interrogatório, não encontrou uma resposta imediatamente. Harris continuou. Mostrou os registros financeiros. Robert comprou materiais para a modificação do quarto em abril de 2003. Metal, uma fechadura, tábuas. Tudo isso antes dos supostos ataques de agressão de Mary começarem. Perguntou: você estava preparando uma prisão com antecedência? O advogado objetou. Disse que aquilo era uma interpretação, não um fato. Robert poderia estar comprando materiais para outros fins. Harris pegou os recibos. Leu: uma placa de metal, uma fechadura reforçada, dobradiças de alta resistência. O que mais poderia ser feito com isso, além de reforçar uma porta? Robert disse: eu estava me preparando, para o caso de ser necessário. Harris perguntou: necessário para quê? Trancar sua esposa por 16 anos? Robert não respondeu. O interrogatório durou 4 horas. Harris pressionava com fatos, depoimentos, evidências. Robert resistia, mas as rachaduras começaram a aparecer. Na 5ª hora, Harris fez uma pergunta direta. Você admite que manteve Mary contra a vontade dela? Robert olhou para o advogado. Ele balançou a cabeça. Robert mesmo assim respondeu: ela não conseguia tomar decisões por si mesma, eu as tomava por ela. Harris: essa não é uma resposta à pergunta. Robert: eu controlava a situação. Sim. Harris: controlava ou mantinha em cativeiro? Robert silenciou por 1 minuto. Depois, baixinho: uma coisa não exclui a outra. Isso foi o mais próximo de uma confissão que os detetives puderam obter. Robert de fato confirmou. Ele manteve Mary trancada conscientemente, intencionalmente, por anos. O advogado pediu um intervalo. Harris concordou. O interrogatório foi interrompido. Mas havia material suficiente. O depoimento de Robert contradizia a versão da defesa. Ele mesmo admitiu o controle, admitiu tomar decisões por Mary, admitiu o isolamento. O promotor obteve tudo o que era necessário para a acusação. Agora, o caso dependia do depoimento de Mary e de sua disposição em falar sobre o que viveu. Mary foi levada ao hospital imediatamente após a libertação. O exame médico foi realizado por uma equipe de especialistas sob a supervisão da doutora Susan Wright. Eles teriam que registrar as consequências de 16 anos de cativeiro. Os resultados foram chocantes até mesmo para médicos experientes. O peso de Mary era de 42 quilos para uma altura de 1,65 m. Exaustão crítica. A doutora Wright observou: tais indicadores são geralmente observados em casos de jejum prolongado.
atrofia muscular. Mary praticamente não conseguia andar. As pernas se recusavam a suportar o peso do corpo. Os músculos atrofiaram-se pela falta de movimento. O fisioterapeuta avaliou a condição como correspondente à de uma pessoa que passou anos em total imobilidade. Pele pálida, quase transparente. A falta de luz solar levou a uma grave deficiência de vitamina D. Os exames mostraram um nível 3 vezes abaixo do limite crítico. Dentes em estado terrível, cárias múltiplas, inflamação das gengivas. O dentista registrou ausência de higiene bucal por pelo menos 10 anos. Visão enfraquecida. O oftalmologista descobriu que os olhos de Mary dificilmente se adaptavam à luz brilhante. Anos na penumbra alteraram a reação das pupilas. O médico observou. Reversível, mas exigirá terapia prolongada. O estado psicológico foi avaliado separadamente. O Dr. Michael Thompson realizou um exame preliminar. Mary demonstrava todos os sinais de transtorno de estresse pós-traumático. Ansiedade, distanciamento, dificuldades de fala. Ela falava baixo em frases curtas, evitava contato visual. Respondia a perguntas simples com atraso, como se ponderasse cada palavra. O Dr. Thompson observou um quadro clássico de trauma psicológico prolongado. Mary passou tanto tempo em isolamento que suas habilidades sociais básicas atrofiaram. Peritos criminais solicitaram amostras para análise, DNA de cabelos, pele, unhas. Compararam com amostras do quarto na rua Maple. Total coincidência. Os médicos registraram marcas nos pulsos e tornozelos, cicatrizes antigas, há muito tempo cicatrizadas. A doutora Wright supôs: é possível que Mary tenha sido amarrada em algum período. A análise de sangue revelou desnutrição crônica, níveis de proteína, ferro, vitaminas essenciais, tudo criticamente baixo. Tal condição não se desenvolve em meses, é o resultado de anos de nutrição inadequada. O raio-x revelou um estágio inicial de osteoporose. Os ossos tornaram-se frágeis pela falta de movimento e luz solar. A doutora Wright explicou: este é um processo irreversível, característico de pessoas que passaram anos em espaços confinados. Todos esses dados médicos foram reunidos em um único documento. A conclusão dos médicos foi inequívoca. O estado de Mary Hughes é compatível com um longo encarceramento forçado sob condições de alimentação restrita, ausência de luz solar e atividade física mínima. Isso se tornou uma prova irrefutável. A versão de Robert sobre cuidado desmoronou completamente. Nenhum cuidado leva a tal estado. O promotor recebeu o laudo médico e o entregou ao advogado de Robert. Ofereceu um acordo: confissão de culpa em troca de uma sentença mais branda. O advogado examinou os documentos. Percebeu que era inútil se defender. As evidências eram irrefutáveis. Recomendou a Robert que aceitasse o acordo. Mas Robert recusou. Insistiu em sua versão. Acreditava que havia agido corretamente. O caso foi encaminhado ao tribunal. Agora tudo dependia de Mary ser capaz de testemunhar contra o marido. O detetive Harris organizou mais um interrogatório, desta vez com novos materiais. Os peritos criminais filmaram um vídeo detalhado do quarto onde Mary foi mantida. Documentação completa de cada detalhe. Robert foi levado à sala de interrogatório pela manhã. O advogado já esperava. Ligaram as câmeras e iniciaram a gravação. Harris colocou um laptop na mesa diante de Robert. Disse calmamente: quero que você veja isso, com atenção. Abriu o arquivo de vídeo. A gravação começou com um plano geral. Um quarto de 3 por 3 metros e meio. Paredes abafadas, cobertas de arranhões. A câmera panorâmica lentamente pelo cômodo. Um colchão no chão, sujo, afundado, com manchas. Um cobertor fino, rasgado em vários lugares. Um travesseiro sem fronha, cinzento de sujeira. Robert olhava para a tela sem emoções visíveis.
Rosto calmo, quase indiferente. Mãos cruzadas sobre a mesa. Nenhuma tensão. O vídeo continuou. A câmera mostrou um canto do quarto. Um balde de plástico. Ao lado, garrafas vazias de água, enfileiradas. Pratos de papel com restos de comida secos. Pão coberto de mofo. Harris observava a reação de Robert. Nenhuma. Ele olhava o vídeo como se fossem filmagens de uma casa alheia. Não havia vergonha nem desconforto. A câmera mostrou as paredes em close-up. Arranhões cobriam toda a superfície ao nível de uma pessoa sentada no colchão. Milhares de pequenas marcas. O operador aproximou uma área. Era visível como os arranhões eram primeiro limpos, uniformes, depois cada vez mais caóticos. No final, apenas linhas desordenadas. Harris parou o vídeo neste quadro. Perguntou: "Você viu esses arranhões?" Robert assentiu. "Sim." Harris: "Você sabia que sua esposa contava os dias?" Robert: "Eu suponha." Harris: "E isso não o incomodava?" Robert pensou por um segundo. Respondeu: "Ela estava segura, isso é o principal." Harris continuou o vídeo. A câmera mostrou a porta por dentro. Uma superfície lisa, sem maçaneta, sem buraco de fechadura. Impossível abrir. O operador tentou empurrar a porta por dentro. Ela não se moveu 1 milímetro. Depois, a janela. A câmera se aproximou. O vidro estava intacto, mas por fora havia tábuas pregadas com pregos grossos. Mesmo que o vidro fosse quebrado, era impossível sair. A luz não entrava de forma alguma. Robert olhava e silenciava. Harris parou o vídeo, colocou as mãos sobre a mesa, olhou Robert nos olhos, perguntou devagar, distintamente: "Você entende o que fez?" Robert não desviou o olhar. Respondeu tão calmamente quanto: "Eu garantia a segurança da minha esposa." Harris pegou as impressões, o laudo médico sobre o estado de Mary. Colocou-o diante de Robert. Começou a ler em voz alta. Peso de 42 quilos. Exaustão crítica. Atrofia muscular. Incapacidade de andar sozinha. Dano à visão pela ausência de luz. Deficiência crônica de vitaminas. Robert ouvia sem emoção. Harris terminou de ler. Perguntou: "Este é o resultado do cuidado?" Robert respondeu sem pausa: "Eu lhe dava comida todos os dias, água, trocava suas roupas uma vez por mês, limpava o balde. O que mais era preciso?" Harris não se conteve, aumentou a voz. Soltá-la, chamar médicos, permitir que visse a família. Robert balançou a cabeça. Era impossível. Ela não conseguiria lidar com o mundo exterior. Precisava de controle. O advogado interveio. Disse: "Detetive, meu cliente está sob pressão. Sugiro um intervalo." Harris ignorou. Pegou o caderno de Mary. Abriu na página certa. Começou a ler as anotações em voz alta. 15 de maio de 2004. Por favor, me liberte. Eu prometo que vou obedecer. 3 de junho de 2004. Eu quero ver minha mãe. Por favor, pelo menos uma vez. 12 de agosto de 2005. Eu não aguento mais. Me liberte. Eu farei tudo o que você disser. Harris lia anotação após anotação. Robert ouvia em silêncio. Harris fechou o caderno. Perguntou. Por 16 anos ela pediu ajuda. Você ouviu? Robert respondeu calmamente. Ouvi, mas ela não entendia a situação. Eu entendia melhor. Harris, você decidia por ela? Sim, ela não conseguia tomar as decisões certas. Harris, quem lhe deu esse direito? Robert olhou para o detetive surpreso. Respondeu como algo óbvio. Eu sou o marido dela. O advogado pediu a palavra. Disse que seu cliente obviamente não percebia a gravidade da situação. Precisava de ajuda psiquiátrica, não de um interrogatório. Harris fez a última pergunta.
Você se arrepende do que fez? Robert não hesitou. Olhou diretamente para a câmera. Respondeu claramente, sem hesitação. Não. Eu fazia o que era necessário. Eu a protegia. O interrogatório terminou. Robert foi levado embora. O advogado ficou. Disse a Harris em voz baixa: Não posso defendê-lo. Ele não entende que cometeu um crime. Harris assentiu. É exatamente esse o problema. A gravação foi entregue ao promotor. Ele a revisou e concluiu. Não há melhor prova do motivo. Robert demonstra uma completa falta de empatia. Agora, restava ouvir a versão de Mary. A investigação marcou o procedimento de reconstrução do crime, prática padrão para casos dessa magnitude. Robert deveria ser levado à casa e solicitado a reproduzir suas ações, mostrar exatamente como ele manteve Mary todos esses anos. O detetive Harris organizou o procedimento para a semana seguinte. Peritos criminais, o promotor e o advogado de Robert estavam presentes. Todas as ações foram gravadas em vídeo. Para o tribunal, para o registro, para a imagem completa do crime. Robert foi levado à casa na rua Maple algemado. 2 oficiais o acompanhavam. Ele entrou calmamente, olhou em volta, como se tivesse voltado para casa depois de uma curta viagem. Harris explicou o procedimento. Robert deveria mostrar e contar como era seu dia normal, como ele alimentava Mary, como limpava, como controlava a situação. Robert concordou sem objeções. Disse que estava disposto a cooperar. Começaram pela manhã. Robert descreveu sua rotina. Acordava às 7 da manhã. Tomava café da manhã na cozinha. Café, torradas, às vezes ovos mexidos. Uma manhã normal de uma pessoa comum. Às 8 horas, ele preparava a comida para Mary. Mostrou o processo. Tirava enlatados do armário, abria a lata, colocava em um prato de papel, adicionava pão, enchia uma garrafa de plástico com água. Robert levava o prato para o quarto. Parava na porta. Explicava. Aqui eu abria a fechadura. Colocava o prato no chão lá dentro. Pegava o prato vazio do jantar do dia anterior. Os peritos criminais registravam cada movimento. Robert demonstrava tudo com frieza, metodicamente. Nenhuma emoção, apenas rotina. Harris perguntou: Você conversava com sua esposa? Robert respondeu: Às vezes. Perguntava como ela se sentia. Ela geralmente não respondia. Com o tempo, parei de perguntar. Robert mostrou como levava o balde para fora. Uma vez por dia, geralmente à noite. Abria a porta, pegava o balde, levava ao banheiro, esvaziava, enxaguava, devolvia. Descrevia isso como se fosse um cesto de lixo, uma tarefa doméstica comum. Depois de alimentar Mary, Robert voltava a seus afazeres. Trabalhava remotamente no computador na sala de estar, das 9 às 5, como um funcionário de escritório comum. Processava documentos, elaborava relatórios, respondia a e-mails. Na hora do almoço, preparava sua própria comida. Comia na cozinha. Às vezes ligava a televisão, assistia às notícias. À tarde, se o tempo permitisse, saía para o quintal. Cortava a grama, regava as flores, varria o caminho. Conversava com os vizinhos, se alguém passasse. Robert mostrou esta parte do dia. Saiu para o quintal, ficou perto do cortador de grama. Explicou. Geralmente cortava a grama às quartas-feiras. Levava cerca de 1 hora. Os vizinhos viam, cumprimentavam. Tudo era normal. Harris ouvia e compreendia toda a monstruosidade da situação. Robert cortava a grama a poucos metros do quarto onde sua esposa estava trancada. A vida lá fora seguia normalmente. Lá dentro, o tempo parou há 16 anos. À noite, Robert preparava comida novamente, jantar para si e para Mary. Mostrou o processo. 2 porções em 2 pratos. Uma ele guardava para si, a outra levava para o quarto.
Abria a porta, colocava o prato, pegava o prato do almoço, fechava a porta, trancava com a chave, voltava para o seu jantar. Depois do jantar, televisão. Robert sentava-se na poltrona, ligava os programas noturnos, séries, notícias, documentários. Uma noite comum. Às 10 da noite, ia para a cama. Robert mostrou seu quarto. Cama arrumada, mesa de cabeceira, abajur, livro. Dormia tranquilamente, sem pesadelos. Os peritos criminais registravam cada detalhe. Robert percorreu todo o dia, do acordar ao dormir. Sua rotina era absolutamente comum. Trabalho, tarefas domésticas, descanso. A única diferença, 2 vezes por dia ele abria a porta do quarto. Alimentava uma pessoa trancada lá dentro. Depois, continuava a viver como de costume. Harris perguntou por fim: "Com que frequência você entrava no quarto?" Robert pensou. Respondeu: "Raramente. Talvez 1 vez por mês. Apenas abria a porta, verificava se estava tudo bem. Mary geralmente sentava no colchão. Eu perguntava se precisava de algo. Ela ficava em silêncio. Eu fechava a porta. O promotor ouvia e fazia anotações. Essa reconstrução mostrou o principal. Robert não agiu impulsivamente. Não foi um erro ou uma medida temporária. Era um sistema, bem estabelecido, regular, diário. 16 anos da mesma rotina. Robert vivia uma vida normal lá fora. Trabalhava, socializava, cuidava da casa e, em paralelo, mantinha a esposa em cativeiro. A normalidade de suas ações em contraste com o que acontecia naquele quarto tornava tudo ainda mais horripilante. A reconstrução foi concluída. Robert foi levado de volta. Os materiais foram entregues ao tribunal. Agora o caso aguardava o depoimento de Mary. O julgamento começou 6 meses após a prisão de Robert. Mary, durante todo esse tempo, passava por reabilitação em um centro especializado. Os médicos trabalhavam com ela diariamente. Terapia física, apoio psicológico, adaptação social. O progresso foi lento. Mary ainda andava com dificuldade. Falava baixo, em frases curtas, evitava pessoas, assustava-se com sons altos. 16 anos de isolamento deixaram marcas profundas. O promotor insistiu para que Mary testemunhasse no tribunal. Isso era crucial para o caso. Mas os psicólogos alertaram. Ela não estava pronta para o contacto direto com Robert. Isso poderia agravar o trauma. O tribunal aceitou uma solução de compromisso. Mary testemunharia por videoconferência, na presença de um psicólogo. Robert poderia vê-la na tela, mas ela não o veria. O dia da audiência foi marcado para março de 2020. O tribunal estava lotado. Parentes de Mary, jornalistas, o público. O caso ganhou ampla repercussão. Todos queriam ouvir a versão da vítima. O juiz declarou o início da sessão. O promotor apresentou a acusação. Privação ilegal de liberdade com agravantes. Tortura. Violência psicológica. Robert sentava-se calmamente à mesa de defesa. Terno, gravata, penteado arrumado. Parecia um homem de meia-idade comum, e não alguém que manteve a esposa trancada por 16 anos. A palavra foi dada a Mary. A tela foi ligada. Ela estava sentada em um pequeno quarto, ao lado do psicólogo Dr. Thompson. Mary parecia melhor do que no momento da libertação. Ganhou peso, os cabelos estavam cortados, mas ainda muito frágil, tensa. O promotor começou a fazer perguntas suavemente, com cautela. Mary, conte-nos o que aconteceu em abril de 2003. Mary olhava para baixo, falava baixo. O microfone amplificava a voz, mas as palavras ainda eram pouco audíveis. Ela disse: "Nós brigamos. Robert estava com raiva. Eu queria ir para a casa da minha mãe por alguns dias. Ele não deixou. Disse que eu não iria a lugar nenhum." Promotor: "O que aconteceu depois?"
Mary. Ele me trancou naquele quarto. Disse que era temporário, até eu me acalmar. Eu pensei que seria 1 dia ou 2. Mas a porta não abria. Promotor, por quanto tempo você esteve lá? Mary silenciou. Olhou para o psicólogo. O Dr. Thompson disse algo suavemente. Mary balançou a cabeça. Respondeu: eu não sei. Perdi a noção do tempo. Os anos se fundiram em um só. O promotor mostrou o caderno com as anotações dela. Perguntou: você se lembra de ter escrito isso? Mary assentiu. Sim. Eu pedi a ele para me soltar. Todos os dias. Ele não ouviu. Promotor: ele explicava por que a mantinha lá? Mary: ele dizia que eu estava doente, que eu precisava de isolamento, que ele cuidava de mim. Mas eu não estava doente. Eu só queria ir para casa. A voz de Mary tremia. O Dr. Thompson colocou a mão em seu ombro. Mary fez uma pausa, se recompôs. Continuou. Eu gritava, batia na porta, arranhava as paredes. Ninguém ouvia. Ou ouvia, mas não ajudava. Promotor: o que você sentiu durante todos esses anos? Mary: medo, desespero. Eu pensei que morreria lá, que ninguém me encontraria, que minha vida terminaria assim. No tribunal havia um silêncio absoluto. Todos ouviam, imóveis. O advogado de defesa teve a palavra para o interrogatório cruzado. Ele tentou, com cautela, questionar o depoimento de Mary. Perguntou sobre seu estado mental antes de 2003, sobre depressão, sobre tratamento. Mary respondeu: sim, eu tive depressão, mas isso não me tornava perigosa. Eu fazia terapia, tomava medicamentos, vivia uma vida normal. O advogado: seu marido afirma que você pediu para ele a isolar. Mary levantou a voz pela primeira vez. Isso é mentira. Eu nunca pedi para ser trancada. Nunca. O advogado não insistiu mais. O interrogatório cruzado terminou. O juiz concedeu a palavra a Robert. Ele se levantou, olhou para a tela onde estava Mary. Disse calmamente: eu agi para o bem dela. A protegia. Ela não entendia o que era melhor para ela. Mary, na tela, cobriu o rosto com as mãos. O Dr. Thompson a abraçou. O juiz interrompeu Robert. Disse: basta. A sessão durou 3 dias. Testemunhas, peritos, depoimentos de parentes. Cada elemento do caso foi analisado em detalhes. Os jurados foram para a deliberação. Voltaram 4 horas depois. Veredito: culpado em todas as acusações. O juiz marcou a data da sentença para 1 semana depois. Quando o dia chegou, o tribunal estava novamente lotado. O juiz leu a sentença. Robert Hughes é considerado culpado de privação ilegal de liberdade com agravantes. É condenado a 30 anos de prisão sem direito à liberdade condicional. Robert ouvia sem emoção. Não tremeu, não mudou a expressão. Aceitou a sentença tão calmamente quanto uma vez alimentara a esposa pela porta do quarto trancado. Ele foi levado. O caso foi encerrado. Mary começou uma nova vida, uma longa e difícil jornada para a recuperação. 1 ano após sua libertação, Mary concedeu sua primeira entrevista. O encontro aconteceu no centro de reabilitação, onde ela continuava o tratamento. Uma foto dessa entrevista mais tarde circulou por todas as publicações de notícias. Mary estava sentada em uma poltrona perto da janela. A luz do sol caía sobre seu rosto. Ela parecia completamente diferente da noite de sua libertação. Ganhou peso, sua pele adquiriu uma cor saudável. O cabelo estava cuidadosamente cortado. Vestia-se de forma simples, mas com bom gosto. Mas os olhos ainda permaneciam alertas. Anos de cativeiro não podem ser apagados em 12 meses. A doutora Susan Wright, sua médica assistente, falou aos jornalistas sobre o processo de recuperação. Foi um caminho longo e doloroso. Mary teve que reaprender coisas básicas: andar.
Nos primeiros meses, ela só conseguia se mover com muletas. Os músculos atrofiaram-se tanto que as pernas se recusavam a sustentar o corpo. Fisioterapia todos os dias por várias horas. Lentamente, passo a passo, Mary recuperou a capacidade de se mover. A doutora Wright contou. Ao final do primeiro ano, Mary conseguia andar sozinha. Não rápido, não longe, mas foi um enorme progresso. Comunicar-se com pessoas. O psicólogo Dr. Thompson trabalhava com Mary diariamente. 16 anos de isolamento destruíram suas habilidades sociais. Mary tinha medo de pessoas, evitava contato, entrava em pânico na presença de estranhos. A terapia incluía a introdução gradual de interações sociais. Primeiro, uma pessoa na sala, depois 2, depois um grupo. Cada passo era difícil. O Dr. Thompson observou. Um trauma dessa magnitude não desaparece. Mary precisará de apoio por toda a vida. Mas ela está fazendo progressos. Confiar no mundo. Mary perdeu a fé nas pessoas. Aquele em quem ela mais confiava a atraiu da forma mais cruel. Restaurar essa confiança provou ser o mais difícil. Os psicólogos trabalharam nesse aspecto com especial cautela. Mary precisava entender que nem todas as pessoas eram como Robert, que o mundo poderia ser seguro. No final do primeiro ano, ela começou a se abrir. Fez amizade com alguns pacientes do centro. Conversava com a equipe sem medo. Pequenos passos, mais importantes. Parentes de Mary também deram entrevistas. A irmã Jennifer contou aos jornalistas sobre o sentimento de culpa que a persegue todos os dias. Ela disse: "Eu sabia que algo estava errado. Robert isolou Mary muito antes de 2003. Eu via sinais de controle, mas não dei importância. Pensei que eram assuntos de família deles." Jennifer chorava durante a entrevista. Repetia: "Eu deveria ter insistido. Deveria ter verificado. Talvez então Mary não teria passado 16 anos naquele quarto." Os vizinhos também sentiram culpa. Barbara King, que morava ao lado por 30 anos, contou: "Eu acreditava em Robert. Ele parecia uma pessoa normal, gentil, calmo. Quem poderia imaginar que algo assim acontecia atrás de uma porta fechada?" Outros vizinhos confirmaram. Robert fazia parte da comunidade deles. Cumprimentava, ajudava, mantinha conversas. Nenhum sinal de que ele mantinha a esposa em cativeiro. Era isso que mais assustava. O crime acontecia à vista de todos. Em uma casa comum, em uma rua tranquila, entre pessoas normais. E ninguém percebeu. O caso de Mary Hughes criou uma enorme repercussão pública. A mídia escreveu sobre ele por meses. Discutiram em talk shows, analisaram em documentários. A pergunta principal era a mesma em todos os lugares. Como algo assim pôde acontecer? Como no mundo moderno, com os serviços sociais, polícia, vizinhos, é possível isolar uma pessoa por 16 anos? Especialistas explicavam. Este é um caso clássico de controle doméstico oculto. Robert criou uma cobertura perfeita. Não negou a existência da esposa, não a escondeu completamente. Apenas controlava as informações. A psicóloga e especialista em violência doméstica, doutora Elizabeth Grant, comentou: "Casos assim são mais comuns do que parecem. O isolamento nem sempre é físico. Às vezes é controle psicológico, dependência financeira, isolamento social. O caso de Mary se tornou uma forma extrema, mas o padrão é o mesmo. Legisladores usaram este caso como base para endurecer as leis sobre controle doméstico. Vários estados introduziram verificações obrigatórias para a ausência prolongada de uma pessoa no espaço público. Os serviços sociais revisaram os protocolos. Agora, se uma pessoa desaparece da vida social e os parentes alegam tratamento,
é exigida uma confirmação de uma instituição médica. Mary continua a se recuperar. Ela se mudou para a casa da irmã, Jennifer. Lentamente, ela está voltando à vida normal. Frequenta terapia, encontra amigos, passeia no parque. Ela nunca voltará a ser quem era antes de 2003. 16 anos não podem ser apagados. Mas ela tem uma chance de uma nova vida. E Robert Hughes passará o resto de seus dias na prisão. 30 anos sem direito à liberdade condicional. Ele ainda não admite a culpa. A história de Mary nos lembra: monstros nem sempre se parecem com monstros. Às vezes, eles cortam a grama, cumprimentam os vizinhos e parecem completamente normais.